Graça e paz de Jesus Cristo. O texto que iremos meditar está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 2, que diz assim: Ele estava no princípio com Deus. Aleluia. Lá em Gênesis, o primeiro versículo do livro de Gênesis, no capítulo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso nos dá a entender que a obra criadora de Deus teve um princípio. Nós precisamos entender duas coisas. Primeiro, que existem dois tipos de obra. Dois tipos de obra na linguagem bíblica. Uma é a obra criadora e a outra é a obra redentora. A obra criadora é o que nós vemos ali no primeiro capítulo de Gênesis, onde Deus criou os céus e a terra, criou a luz, criou os luminares, o sol, a lua, as estrelas, criou toda a vegetação, os animais, criou o homem e a mulher. A obra criadora de Deus tem a ver com a criação do mundo, do universo e do ser humano e de todo ser vivente sobre essa terra. Porém, a obra redentora fala do aspecto de trazer a salvação para o homem, para a coroa da criação de Deus. A obra criadora teve o seu princípio em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1. Porém, a obra redentora teve o seu princípio antes de Gênesis 1, 1. Ou seja, antes da criação de todas as coisas. E o apóstolo Paulo, na carta que ele escreveu aos Efésios, ele diz que existiu uma dispensação chamada da dispensação do mistério. E essa dispensação do mistério, ela se finda, ela finaliza com o nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que era um mistério escondido no seio do Pai. Então, quando Jesus Cristo nasce, o mistério que estava escondido passa a ser revelado. Por isso que a maior revelação da Bíblia Sagrada, a maior revelação para a humanidade é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se encarnou, se fez homem, morreu, ressuscitou e está vivo. Este é o centro da Bíblia, é a revelação, a maior revelação de todas. É a revelação do mistério. Porém, só nos é dado a conhecer o mistério de Gênesis 1, a partir ali da criação dos céus e da terra para frente. A criação dos seres celestiais, do mundo espiritual, a criação da eternidade, nós não temos os detalhes, nós temos algumas alegorias dentro da palavra de Deus, que nos dá a entender um pouco o que aconteceu antes de Gênesis 1, no princípio da obra redentora. Assim como Ezequiel, Isaías 14, eles falam sobre a rebelião do luzeiro, de Satanás, a rebelião dos anjos no céu. Isso são episódios que aconteceram antes de Gênesis 1, 1. Ou seja, é a dispensação do mistério que está antes da obra criadora. E por que que isso está dentro da obra redentora? Porque tanto o apóstolo João como Pedro dizem que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Ou seja, o Cordeiro, a obra redentora, aquilo que apontava para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, isso já existia antes de Gênesis 1, 1. Então nós temos a obra criadora a partir de Gênesis 1, 1, e nós temos a obra redentora que teve seu princípio antes da criação de todas as coisas. É um mistério de Deus que nós só iremos alcançar a verdade de tudo, seus detalhes, quando nós que somos salvos estivermos com Deus lá no céu. Existe um hino que diz assim, que nem a metade da glória de Deus, nem a metade, hein, já se revelou aos mortais. Ou seja, são mistérios inefáveis que não cabe aos homens saberem.
São coisas maravilhosas que fogem do nosso entendimento e nós não somos capazes nem de entender, mesmo se Deus nos mostrar. Então existe a obra redentora e a obra criadora. E o texto que nós lemos aqui de João, ele estava no princípio com Deus. Ou seja, tanto no princípio da obra redentora, como da obra criadora, Jesus Cristo, Filho de Deus, estava. Se você ler Provérbios 8, a partir do versículo 20, 22 em diante, nós veremos que, não quando tudo foi criado, mas quando tudo estava sendo projetado, porque ali nós temos a figura de Jesus Cristo como o arquiteto, grande arquiteto de todas as coisas. E o arquiteto, ele planeja antes de construir. Então, nós vemos ali Jesus Cristo antes de tudo ser criado, ou seja, ele estava no princípio com o Pai. Ele era o arquiteto de tudo. E nós temos que entender isso, que a nossa vida, nós como homens, mulheres, jovens, crianças, sem termos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós vivemos apenas a obra criadora. Mas quando Jesus Cristo entra, nós o aceitamos como Senhor e Salvador e Ele passa a transformar a nossa vida, nós continuamos vivendo a obra criadora, mas também vivemos a obra redentora, pois o sangue de Jesus Cristo nos alcançou trazendo perdão dos nossos pecados. Todos os seres humanos é a vontade de Deus que vivam a obra criadora, que tem um tempo determinado de começo e fim, por isso que nascemos e morremos. Mas é da vontade de Deus que todos nós venhamos a viver a obra redentora. Esta não tem fim, ela é eterna. Que todos que entregam a Jesus Cristo a sua vida irão viver eternamente com Deus, alcançarão a vida eterna. Que Deus nos ajude para que possamos compreender e viver, desfrutar dessa maravilhosa obra redentora que Deus tem para as nossas vidas, através da morte, do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Que Deus nos abençoe e nos ajude, em nome de Jesus.